Oi, turma! Tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é sistema circulatório. E aí, animados com esse tema? Porque eu tô nesse nível de animação aqui, ó. É claro, vocês têm noção de como que é essa aula, sistema circulatório? Ela é muito legal. Ela é legal porque ela é rica em detalhes, tanto anatômicos quanto clínicos. Então a gente vai poder explorar esse assunto aqui nessas aulas e a gente agora vai dividir em três partes principais o sistema circulatório, que são elas: o sangue, o coração e os vasos. Então, antes da gente falar da anatomia macroscópica de coração e de vasos, a gente tem que falar um pouco mais sobre o sangue. Nós somos seres multicelulares e grande parte das nossas células não é capaz de deslocar-se e buscar ativamente oxigênio, nutrientes ou eliminar resíduos metabólicos como CO2, creatinina. Então, nós temos dois líquidos importantes que desempenham essas funções, que são eles, o sangue e o líquido intersticial. O sangue é um tecido conjuntivo líquido, que consiste em células banhadas ou circundadas por uma matriz extracelular, que é o plasma sanguíneo. O líquido intersticial é um líquido que banha as células. E esse líquido que banha as células fora dos vasos sanguíneos, ele é constantemente renovado pelo sangue. Então, basicamente, no geral, como que é essa história de transporte de moléculas? Nós temos a captação de oxigênio pelos pulmões. A molécula de oxigênio se liga a partir de ligação química na hemoglobina, que é uma estrutura dentro da hemácia, que é a célula vermelha do sangue, e então ela circula, o oxigênio circula com a hemácia no sangue, assim como os nutrientes que nós captamos pela absorção alimentar no intestino também circula pelo sangue. O sangue vai ofertar oxigênio e nutrientes para o líquido intersticial através basicamente de transportes por gradiente de concentração, diferença de gradiente de concentração, e então do líquido intersticial, oxigênio e nutrientes vão para as células. O caminho contrário também ocorre. As células eliminam para o interstício resíduos metabólicos, escórias, como o CO2, do interstício cai no sangue e do sangue nós levamos para órgãos que vão eliminar, como pele, a bexiga, são órgãos que vão eliminar essas escórias metabólicas. Bom, e quais são as funções do sangue? São muitas. Gente, o sangue é muito importante. E aí que a gente classificou em três principais funções. A primeira é o transporte. O transporte, como vocês podem ver aqui na imagem desse vídeo, nós temos o sangue, células, que são esses discos vermelhos que vocês estão vendo, são as hemácias, são os eritrócitos. Os eritrócitos, eles vão carrear oxigênio através de uma ligação química. Dentro da hemácia tem hemoglobina. E aí esse oxigênio se liga à hemácia e a hemácia vai ofertar esse oxigênio para o interstício que depois cai nas células. Então, além de oxigênio, a hemácia também vai carrear, vai transportar CO2, que é o gás que nós vamos eliminar para o meio externo. Também tem o transporte de nutrientes. Então, a gente alimenta, a partir da absorção intestinal, a gente consegue transportar nutrientes. Nós transportamos hormônios pelo sangue, que são produzidos pelas glândulas, sistema endócrino, caem na corrente sanguínea e são distribuídos para diversas partes do corpo. Como também a gente transporta calor e a gente transporta também resíduos, que são as escórias metabólicas. Então, se você tira uma alíquota de sangue, ali existem muitas substâncias circulantes, como, por exemplo, enzimas, hormônios, além do plasma de células do próprio sangue. A outra função é regulação. O sangue é um meio importante para a homeostasia do nosso corpo e ele regula o pH a partir de tampões. Além de regular pH, o sangue tem um papel na regulação de temperatura a partir de sistema próprio de controle de fluxo. A gente dá um exemplo de situações muito quentes, como exercício físico, em geral a gente fica vermelho, bem vermelhinho, as bochechas róseas. Por quê? Porque o fluxo de sangue aumenta para a pele
numa atividade física que tem aumento de temperatura corporal. Esse processo é conhecido pela vasodilatação. E então o sangue mais próximo da pele, mais fácil de perder calor para o meio. Então a gente tem um controle de temperatura a partir do sangue. Quando a temperatura cai muito em ambientes muito frios, a gente fica pálido. A face, os dedos, a boca, os lábios ficam pálidos porque o sangue esconde. Esse sangue que esconde é a partir de um processo de vasoconstrição. Diminui o fluxo de sangue para a pele, por isso diminui a perda de calor para o meio. Então, é uma forma de regular temperatura. A gente regula pH, temperatura e também a gente regula a quantidade de água nas células a partir do sangue, pela pressão osmótica. Então, ele é um grande regulador e tem um papel também de proteção. O sangue tem a capacidade de coagular, que é o sangue ficar bem gelatinoso. A coagulação ela é um processo muito importante para evitar a hemorragia. Então, nós temos células e fragmentos de células e substâncias químicas dentro do sangue que são capazes de bloquear e obstruir furos dos vasos sanguíneos dentro de uma lesão. Então, imagine aqui um corte no dedo, né? Que é comum quando a gente está na cozinha descascando um legume, uma batata, por exemplo. Você descasca e a faca passa no dedo. Esse corte ele vai acometer lesão de vasos e então nós temos o sangue com um processo de coagulação que passa um tempinho, o sangue coagula e a gente para de perder sangue. Então a gente não tem hemorragias importantes quando o processo de coagulação está efetivo ou eficiente. Daí tamanha importância da coagulação do sangue. A gente também tem a proteção das células do sistema imunológico. Então, existem proteínas como os anticorpos que se ligam a antígenos e disparam uma cascata de resposta inflamatória que levam à nossa proteção. Assim como células, os leucócitos, neutrófilos, por exemplo, são células também que orquestram uma resposta inflamatória que nos protege. Vejam nesse vídeo a bela resposta que existe do nosso sangue de coagulação, a partir de um caso de corte de dedo. Veremos aqui uma imagem de lesão da pele e dos vasos sanguíneos a partir de um corte, de um estilhaço. Poderia ser o caso que eu exemplifiquei na aula falando de um corte de faca descascando a batata. Vejam o estilhaço e o corte que ele provoca na pele e no vaso. Olha a saída das células vermelhas. Essa saída de células vermelhas se chama hemorragia. Então, a partir do corte do vaso, extravasa células vermelhas para o espaço intersticial, isso é conhecido como hemorragia. As células do endotélio deste vaso lesado e outras fibras sinalizam para a plaqueta, que são os fragmentos de células, que existe um processo ali de abertura do vaso. Então, as plaquetas aderem a esse local e formam um tampão plaquetário. Aqui acontece uma cascata de reações levando à coagulação. Importantes fatores de coagulação são produzidos no fígado, como o fator de Stuart, que é o fator 10 de coagulação, ou o fator 12, que é o fator de Heidemann, dentre outros, e é um processo que envolve cálcio. No final das contas, culmina com a formação de fibrinas, que são essas redes brancas. As fibrinas estáveis, elas vão formar aqui uma rede, como se fosse um chiclete, tampando o local de abertura e assim impedindo a hemorragia. Olha lá, então agora não tem mais extravasamento de sangue. Como lesou a pele, nós temos também um processo inflamatório. Então, ali vocês viram liberação de histamina com vasodilatação, provocando a diapedese, que é a saída do neutrófilo, fagocita bactérias. Nós temos muitas respostas inflamatórias que vão conter os micro-organismos e, por fim, um processo de remodelação. Então, a gente vai ter cicatriz com os fibroblastos e colágenos remodelando o tecido e trazendo de volta a função. Viram que interessante? Pois é. Agora a gente vai falar de características físicas do sangue. A primeira característica é a densidade. O sangue ele é mais denso e mais viscoso que a água. Além disso, ele é mais
ligeiramente mais pegajoso. Então, a densidade é uma capacidade, uma propriedade de resistência interna que os fluidos oferecem ao fluxo. Nossa, que frase, né? Que frase bonita e complexa. Então, vamos entender na prática o que é isso? Olha, eu trouxe para vocês aqui o que todo mundo já viu no colégio, que é a propriedade de viscosidade dos fluidos. Então, aqui a gente tem a água, e a água, como vocês podem ver, ela tem ótima viscosidade, né? Baixa viscosidade, né? Então, ela é bem fluida. Aqui eu tenho o álcool gel. O álcool gel, quando eu viro o recipiente, vejam a resistência alta que ele oferece para se deslocar. Então, o fluxo aqui é mais lento, porque o álcool gel, ele é mais viscoso que a água. Então, eu trouxe esses dois exemplos que são simples, mas para ficar mais claro ainda, quando eu digo que o sangue é mais viscoso do que a água. Então, ele não é tão viscoso quanto o álcool gel, mas ele é mais viscoso que a água. Outra característica física é a temperatura. Ele tem 38 graus Celsius, 1 grau Celsius a mais do que a temperatura oral ou temperatura retal. A gente tem um pH do sangue ligeiramente básico, em torno de 7,35 a 7,45. Gravem, pH do sangue 7,35 a 7,45. Esse pH cai em inúmeras provas durante a faculdade, né? Então é bom gravar esse número. A cor do sangue é vermelho. Vocês sabem por que o sangue é vermelho? E aí, já teve essa curiosidade? Bom, o sangue é vermelho porque ele tem uma riqueza de hemácias, que são os eritrócitos. Os eritrócitos são as células vermelhas. E o que é vermelho nesse eritrócito? É uma proteína carreadora chamada hemoglobina. A hemoglobina tem um pigmento vermelho. E por a gente ter muita hemácia no sangue, então a gente tem a característica vermelha da sua cor. E esse vermelho pode estar mais escuro ou um vermelho vivo, aceso. Isso depende do grau ou da saturação de oxigênio das hemácias. Quanto mais oxigênio, quanto maior a saturação de oxigênio, mais vermelho vivo o sangue. Daí a história, vocês já devem ter escutado a questão do sangue arterial ser um vermelho vivo e o sangue venoso um sangue mais escuro, vermelho mais escuro, exatamente pelas diferenças de saturação de oxigênio destes sangues. E o volume de sangue do nosso corpo? O volume de sangue circulante, ele vai variar de 4 a 6 litros. A gente tem uma variação de 5 a 6 litros em homens adultos medianos e de 4 a 5 litros em mulheres adultas medianas. Homem tem um pouco mais de sangue do que mulher, exatamente pela estrutura do homem em geral ser maior do que a estrutura da mulher. A testosterona no homem, que é maior, então se você tira o sangue do homem, o sangue da mulher e analisa o nível de testosterona, o homem tem testosterona maior. E essa testosterona a mais dos homens estimula um hormônio chamado eritropoetina, que aumenta o volume de hemácias. Então a gente tem um volume plasmático, um volume sanguíneo maior no homem do que o volume da mulher. E aqui a gente tem um conceito importante que é o hematócrito. O hematócrito é a quantidade de hemácia que tem no volume total de sangue. E aí o hematócrito saudável para a mulher é em torno de 42. Hematócrito 42 para a mulher, enquanto o hematócrito para o homem é em média 47. Isso significa que 42% do sangue é de hemácias, né, células vermelhas, enquanto 47% corresponde à quantidade de hemácias do homem. Então, esse hematócrito ele é uma medida importante, porque hematócrito abaixo do esperado leva a uma condição chamada anemia. Então, a anemia, o hematócrito é abaixo da média normal. E o contrário também pode acontecer. Um hematócrito acima, em torno de 65% ou mais, leva a uma situação conhecida como policitemia.
A policitemia é um aumento do hematócrito e isso pode ser perigoso porque o sangue fica muito viscoso, então a resistência deste fluido ela é aumentada e aí a gente tem propensão para hipertensão arterial e até acidentes vasculares encefálicos, o famoso AVE, que antigamente era chamado de AVC. A de acidente, V, vascular, C cerebral. E nós trocamos o C pelo E, acidente vascular encefálico. Então a gente tem a policitemia, ela pode ser causada, por exemplo, por pessoas que tomam o hormônio eritropoetina, alguns atletas podem tomar eritropoetina. Quando a gente está em situações de alta altitude, a gente aumenta o hematócrito. São algumas das situações ou exemplos que eu tenho para falar de policitemia para vocês. Certo? Então agora a gente vai falar da composição do sangue. O sangue, ele representa 8% do peso corporal. Então, eu gostaria que você pensasse comigo. 8%. Se uma pessoa pesa 50 quilos, destes 50 quilos, 4 quilos são correspondentes ao volume de sangue. Então, lá na balança dos 50, 4 quilos são devido ao sangue. E aí? Qual que é o peso de sangue que você tem? Dá uma pausa no vídeo, faça continhas rápidas e me responda. Qual é o peso de sangue que você tem? Lembrando, reforçando, o sangue representa 8% do seu peso corporal. E aí, fizeram a conta? Bom, agora a gente vai entender melhor a constituição ou os componentes deste sangue. Desse sangue total, 55% dele é constituído de plasma, parte líquida. E os outros 45% são os elementos figurados, parte sólida. Quando você coloca um tubo de sangue, você tira o sangue através de punção venosa, por exemplo, e roda esse tubo de sangue numa centrífuga. A centrífuga vai separar as partes do sangue em camadas, estratificar. E aí é interessante porque a parte sólida do sangue, que é mais densa, fica embaixo. Então a gente vê no tubo o fundo de vermelho, são os eritrócitos, as células vermelhas. Em seguida, a gente tem um anel de leucócitos, é um creme branco, uma nuvem de leucócitos. Os leucócitos, eles são menos densos do que os eritrócitos, que são as partes vermelhas, mas eles são mais densos que o plasma. Por isso, a parte mais superior do tubo é o plasma, que é um líquido clarinho, um palha translúcido, né? E claro, este é o plasma. Do plasma, né? E a gente tem aqui 55% do sangue é de plasma. Do plasma nós temos aqui os detalhes dos seus constituintes. 91,5% do plasma é feito de água. E o resto? 7% proteínas. Algumas proteínas podem estar em outras partes do corpo, mas a maior parte só está no sangue. Por isso elas são chamadas de proteínas plasmáticas. As proteínas plasmáticas, elas são grande parte produzidas pelos hepatócitos, que são células do fígado. E elas são, em primeiro lugar, albumina, correspondendo a 54% de todas as proteínas do sangue. Globulina, 38%, fibrinogênio, 7% e outras como anticorpos, 1%. Nós temos aqui outros solutos que estão ali no sangue, que correspondem um total de 1,5% do plasma. Esses são eletrólitos, nutrientes, os famosos gases que nós já falamos, como oxigênio, resíduos. Esses resíduos aqui, eles são creatinina, a gente tem ácido úrico, ureia, como alguns exemplos de resíduos. E aqui a gente tem proteínas que são enzimas, algumas enzimas que estão ali, hormônios, então estão aqui constituindo o plasma a partir dessas composições. Agora são os elementos figurados, ou seja, elementos sólidos, que são células ou fragmentos celulares sem núcleo. Nós temos aqui plaquetas, olha só, as plaquetas são em torno de 150 mil
a 400 mil plaquetas por microlitro de sangue. Só para vocês terem uma ideia, uma gotinha de sangue tem 50 microlitros. E nós temos de 150 mil a 400 mil plaquetas em 1 microlitro de sangue. Plaquetas são fragmentos celulares sem núcleo. As plaquetas têm uma função muito importante para a coagulação. Veja esse vídeo comigo. Vejamos aqui o sistema de coagulação e a formação de tampão plaquetário. Então, são células que estão no sangue, plasma e células vermelhas, que são as hemácias, e nós temos também plaquetas, que são fragmentos celulares. Numa lesão, olha só, uma abertura do vaso, olha, numa lesão nós temos aqui a formação de um tampão plaquetário, substâncias químicas são liberadas e fatores da coagulação são atraídos para essa região para fazer, então, um processo de reações químicas que culminam com a formação de fibrina, que são essas redes estáveis, formando o tampão, bloqueando a hemorragia. Ótimo! Agora a gente tem os próximos, que são os leucócitos. Leucócitos, ou também conhecido como células brancas, são as nossas células de defesa. Número: 5.000 a 10.000 leucócitos por microlitro de sangue. E desses leucócitos, na nossa espécie, a gente tem 60% a 70% são os neutrófilos. Ou seja, se você retira o sangue e você vai analisar através do seu exame de sangue, o maior número de leucócitos deve ser neutrófilos, que é o normal. Depois, nós temos linfócitos, que são de 20% a 25%, e nós temos aqui divisão de linfócitos, células B, linfócitos T, a NK, que são os natural killer. Então, 20% a 25% são de linfócitos, 3% a 8% monócitos, eosinófilos em menor porcentagem, 2% a 4%, e por fim basófilos, que são 0,5% a 1% do total dos leucócitos, que são células, gente, muitíssimo importantes para montar, para disparar a nossa resposta inflamatória. Aqui não dá para a gente contemplar a resposta orquestrada inflamatória, mas acho importante pontuar que a resposta inflamatória ela é muito importante, é uma resposta fisiológica e não patológica. Entretanto, em alguns casos, a inflamação pode sim significar doença, mas nem sempre. Ela é uma função de sobrevivência para nós, ou seja, precisamos da inflamação para nos proteger. E aqui nós temos as hemácias, 4,8 a 5,4 milhões de hemácias por microlitro. É aqui que eu falei para vocês, 99% da parte sólida é de hemácia. Então, por isso o sangue é tão vermelho, porque a gente tem essa hemácia, que são uns discos bicôncavos de 7 a 8 micrômetros de diâmetro. Eles têm dentro deles, no seu interior, hemoglobina, que é uma proteína carreadora de oxigênio, e então a hemácia ela é importantíssima para a gente transportar especialmente o oxigênio. Então agora, para finalizar, nós vamos ver um vídeo para entender melhor essas funções do sangue e da hemácia. Vamos ver nesse vídeo o papel bem global da hemácia, que é o eritrócito ou célula vermelha, que são muito especializadas na função de transportar oxigênio. Então nós temos aqui o coração como a bomba contrátil propulsora, que propulsiona o sangue para os vasos sanguíneos, que chegam a todas as células do nosso corpo, e as hemácias, quando passam no pulmão, elas captam o gás oxigênio. Aqui nós vamos ver a estrutura interna das hemácias. Então vamos lá, a hemácia é aquele disco bicôncavo que eu falei com vocês, que tem um diâmetro de 7 a 8 micrômetro. Então, uma hemácia, apenas uma, tem cerca de 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Uma molécula de hemoglobina consiste em uma proteína chamada globina, composta por 4 cadeias polipeptídicas, e um pigmento que é chamado de heme. E cada heme está associado com um íon ferro, e é o íon ferro 2+, que combina-se reversivamente com a molécula de oxigênio. Então, o que a gente observa aqui é a hemoglobina, que é
nós temos em uma hemácia cerca de 280 milhões de hemoglobina. A hemoglobina tem 4 cadeias polipeptídicas com o grupo M, e cada grupo M, que é ligado nas 4 cadeias, tem o íon ferro, e são os íons ferro que se ligam a moléculas de oxigênio. Então, a hemácia, através da hemoglobina e pelo ferro, se liga ao oxigênio, e essas células vão continuar circulando para o nosso corpo, né, através da corrente sanguínea, do fluxo sanguíneo, e vão ser entregues às nossas células a partir do interstício. Então, vejam aqui a saída de oxigênio para as células, líquido intersticial e células, e as células devolvem para o sangue o dióxido de carbono, o CO2, que vai ser expelido através da expiração. E assim a gente tem o CO2 voltando para o pulmão e sendo expirado para o meio externo. Este, então, é um vídeo que contemplou o papel e a constituição das hemácias, as células vermelhas. Aqui a gente vê a imagem de várias células sanguíneas num fluxo de sangue dentro de um vaso. Gostaria de lembrá-los que as células do sangue, muitas delas, especialmente a vermelha, são produzidas dentro de medula óssea, como ossos da coluna vertebral, externo, costela, cintura escapular e cintura pélvica. Então, dentro de medula óssea, aqui medula óssea vermelha, nós temos células tronco, como hemocitoblastos, que são capazes de produzir ou se diferenciar em vários tipos de células do sangue, dentre elas as hemácias, que são os eritrócitos. Nesse processo, as células tronco, né, o hemocitoblasto perde o núcleo e assim a gente forma a hemácia, que é a célula bicôncava, que quando madura, ela sai então para a corrente sanguínea. Nesse último vídeo, vocês viram que parte das células sanguíneas, eu falei especialmente das células vermelhas, são produzidas nas medulas ósseas, que são regiões internas a ossos, como por exemplo o osso externo e a cintura pélvica, o símbolo do membro inferior, a pelve, osso do quadril. E aí é importante então a gente falar um pouquinho sobre o transplante de medula óssea. O transplante consiste na substituição de uma medula óssea anormal ou cancerosa por uma medula óssea saudável. Então a gente tem, em situações como um câncer, né, de medula óssea ou uma aplasia medular, a necessidade de substituição de uma nova medula. Essa medula nova ela pode vir a partir de um terceiro, de um doador, ou do próprio paciente se a doença não estiver ativa. Essa medula saudável ela é retirada principalmente no osso do quadril, sob efeito de anestesia geral. Usa-se a seringa que retira a medula óssea do doador e então injeta na veia do receptor. Fica parecendo uma transfusão de sangue, né? E antes desse processo acontecer, o paciente, ele que vai receber a medula nova, ele precisa passar por um processo de quimioterapia e radiação, né, de todo o corpo para então matar a medula óssea dele que é doente e também reduzir o sistema imunológico do paciente para diminuir as chances de rejeição do transplante. Assim que então tem um doador que retira a medula saudável, injeta no paciente a medula nova, então as novas células da medula saudável, ela vai para a medula óssea do receptor e vai colonizar e assim multiplicar. Se tudo der certo, então ele restabelece com a sua saúde. E algumas situações que pode acontecer a necessidade deste transplante são vários tipos de leucemia. A gente tem câncer de mama, aplasia, até a anemia falciforme, ela pode ser uma das situações ou das doenças que necessitam de transplante medular. Tá bom? Então não confundam transplante de medula, quando fala-se de transplante de medula, não é a medula que está dentro do canal vertebral, não é a medula vertebral, não é a medula espinhal, né, que faz parte do sistema nervoso, não. É a medula óssea, que eu acabei de explicar para vocês. Certo? Combinado? Bora pro coração!